Bom dia, traders! O mercado já começa nesta quarta-feira com uma atenção redobrada aos dados de emprego nos Estados Unidos e aos impactos mais recentes no petróleo. No cenário internacional, o petróleo deve abrir com gap de baixa, no caso já abriu com gap de baixa e corrigindo este movimento. Já o governo da Venezuela vai entregar de 30 a 50 milhões de barris aos Estados Unidos. E isso faz com que a produção aumente de petróleo e faz o preço cair, deixando o preço mais barato. Por conta disso, abriu com gap de baixa e agora está fazendo o fechamento do gap, ok? Já na agenda do dia, as atenções se concentram hoje a dados importantes do relatório ADP nos Estados Unidos, que faz com que movimente o mercado americano. Às 10h15, então, sai esse relatório, que é referente ao relatório de dezembro, a expectativa sobre a criação de emprego, cerca de 48 mil vagas, revertendo uma perda registrada no mês anterior, e já ao meio-dia será divulgado o relatório JOLTS de novembro. Este relatório, pessoal, mede a abertura das vagas de empregos da economia americana. Por que importa esses números? Vamos ao que importa isso. Isso ajuda ao mercado calibrar as expectativas do payroll que sai nesta sexta-feira, né? E o payroll dita bastante os próximos passos do Federal Reserve, como que as expectativas de juros por lá, corta ou não corta, tá? Com isso, o dia deve ser guiado mais com essa questão dos dados econômicos do que propriamente a geopolítica. Mas vamos ao que importa. Então, acho que o dado vale a pena ficar de olho entre o petróleo Brent, esses barris que vão ser levados da Venezuela aos Estados Unidos, de 30 a 50 milhões de barris, ok? Outro ponto importante, o que vai ser movimentar e guiar o dia vai ser essa questão dos dados econômicos. A gente vai dar uma olhadinha nos horários e detalhadamente, e também nos gráficos, né? Mas para a gente perceber que o índice SP500, índice americano, segue em leve queda, em 0,12% caindo. Dow Jones estável, subindo 0,6%. E Nasdaq caindo 0,30%, depois de dias de movimentações de alta, fazendo um pouquinho de realização de lucro, ok? E já o ouro, o Shao, caindo 0,5%, né? Vamos aqui ao calendário econômico. Daqui 7 minutos tem basicamente notícias de baixo impacto sobre as hipotecas nos Estados Unidos, tá? O que é importante, como eu estava dizendo para vocês, é a variação de emprego ADP, que vai ser aqui, ó, às 10h15, horário oficial de Brasília, às 12 horas ao meio-dia. Tem o PMI e o relatório JOLTS, que são esses dados que, basicamente, o relatório JOLTS é a formação do payroll, ok? E tem bastante notícia aqui do ISM de não manufatura, né? Ok? Notícias de médio impacto e alto impacto, tá? No mesmo horário. Então, uma bateria de movimentações nos Estados Unidos, ok? Seguindo adiante, que às 12h30 tem estoque de petróleo bruto, tá? Relacionado ao petróleo Brent. Às 14h30 no Brasil tem fluxo cambial estrangeiro e depois, ao longo da tarde, agenda mais vazia, só finalzinho da tarde, discurso de um dos Fed Boys, Michelle Bowman, membro do Federal Reserve, tá? Ditando as expectativas sobre a economia americana. À noite, pregão asiático, tem ali massa salarial de empregos, baixo impacto no Japão, a notícia, e às 21h30, balança comercial, exportações e importações na Austrália, médio impacto, né, nesse mercado, ok? Já diretamente nos gráficos, o principal índice americano aqui, SP500, pessoal, segue aqui, né, numa movimentação de continuidade do movimento de alta. Acho que vale a pena para quem gosta do SP500, ó, ele vem a gente percebe, né, que ele vem fazendo esses dois movimentos de continuidade de tendência altista, né? Fez um choque, uma mudança de estrutura aqui, continuidade do preço de baixa, né? E fez um rompimento. Na madrugada de hoje, ele fez uma correção de toda essa alta que teve ontem. Quer dizer o quê? No momento, ele está querendo fazer uma continuidade. Então, se ele continuar nesse movimento, tá? A gente chama aqui um padrão bandeira nessa movimentação aqui. Ele vem para testar essa resistência. E fazendo um rompimento dessa resistência, é uma confirmação de que a tendência ainda vai continuar, ok? Aí continua para cima, né? E a gente pode projetar este movimento, pode projetar para cá, para cima, ok? Certo? Então fica atento aí às movimentações do mercado americano, tanto SP500, Dow Jones e Nasdaq segue a tendência do mesmo gráfico, ok? Só acho que Nasdaq caindo, né? Ah não, tá o mesmo gráfico, ó, mesmo padrão Nasdaq, deixa eu ver Dow Jones. Dow Jones também, né?
todos os mesmos gráficos, tá, pessoal? Corrigindo aqui. Europa, já vamos chegar na Europa aqui, vamos direto aqui. DAX da Alemanha segue em alta. A inflação no Reino Unido, pessoal, desacelerou. Então, quer dizer o quê? Que os ingleses estão gastando menos, né? Se a inflação desacelerou. Isso fez com que, se está gastando menos, o dinheiro circula menos, né? Então, o índice do Reino Unido, o FTSE, acabou recuando e segue em forte queda aqui, tá, pessoal? Caindo bastante. Já os índices asiáticos aqui, o índice Nikkei, seguiu aqui numa tendência mais lateral, mais mista, né? Tentando uma recuperação. Também rompendo esta linha da neckline aqui, ó, desta lateralização que ele fez aqui no curto espaço aqui da madrugada de hoje, tá? Faz tipo aquele fundinho duplo, né? Depois de uma movimentação de baixa, né? Padrão de reversão. Rompendo aqui, segue aqui a retomada do movimento altista, tá? No índice Nikkei. Vamos dar uma olhadinha aqui no índice da Austrália. Índice da Austrália também, ó, seguindo fundinhos ascendentes depois de uma queda. Também forte reversão aqui pode acontecer no índice australiano. Já na China, o HK50, para quem gosta dos índices asiáticos, tá seguindo aqui numa forte queda, tá? E tem mais espaço para ele cair. Opa, deixa eu pegar minha reguinha aqui, ó, pessoal. Ele vai buscar esta mínima aqui, ó, tá? Se perder ela, a gente vem buscar essa região de order block aqui também, tá? Ok? Então fica atento aí ao HK50. Vamos aqui para as ações, pessoal. Facebook, o Facebook em retomada altista também, como eu estava dizendo para vocês, ó, aqui na média de 200 entre essa região de order block foi uma excelente reversão do preço nas ações da Meta. Testou ontem de novo na média de 200 períodos e ó, fez movimentação de alta. Hoje, possivelmente, a gente abra por aqui nessa região, né? Não sei se ele vai bater e fazer um teste na média de 200 períodos. Se bater, vale a pena a oportunidade, mas acredito que hoje ele não bate, então ele vai seguir a movimentação altista ainda também, ações do Facebook. Nvidia e Tesla continuam no movimento lateral. Nvidia aqui, ó, também ontem a gente comentou desse cenário aqui de suporte, ó, ele abriu em gap de alta, quem aproveitou, né, pegou o fechamento do dia e surfou esse movimento. Ontem fechou embaixo, testando de novo aqui esse suporte, então possivelmente hoje pode testar aqui e voltar a subir, acho que vale a pena, porque estamos num cenário mais de lateralização na Nvidia, ok? Já em Tesla, vamos dar uma olhadinha aqui em Tesla. Tesla caiu um pouquinho, né? Abriu com gap de baixa ontem, testou também essa região de order block e fechou ali para cima. Esta região aqui, pessoal, também é uma região de baita suporte aqui, ó. Também um cenário de reversão, vale a pena se você gosta das ações da Tesla. Excelente oportunidade também para aproveitar. Já nas commodities, o petróleo se sentiu forte, né? Abriu com gap de baixo, ó, com relação a essa produção de 30 a 50 milhões de barris de petróleo na Venezuela, né? Então abriu com esse gap aqui e fechou ele ainda hoje, exatamente agora, né? Pra falar a verdade, né? E a tendência aqui, pessoal, depois dessa movimentação de queda, vale a pena ele fazer esse pullbackzinho, esse pivô de baixo aqui e voltar no movimento altista. Vale a pena aproveitar aqui, ó, uma confirmação de entrada, tá? Que tem a opção dele pelo menos corrigir esse movimento de baixa aqui e você pode fazer um scalpzinho e aproveitar este movimento, ok? Dominância do dólar no mundo todo segue aqui em retomada altista, depois de dias de queda, né? Segue um pouquinho mais forte a dominância do dólar no mundo todo e isso faz com que fortaleça as outras moedas. A gente vai dar uma olhadinha também nos pares ali do EURUSD e entre outros, né? Já o Shao seguiu aqui numa tendência de alta ainda ontem e hoje na madrugada seguiu corrigindo esta movimentação. Ó, fica atento aqui no Shao, se você gosta de operar movimentos mais curtos, ele vai dar uma venda, né, deu cruzamento de venda e vai confirmar aqui, ó, nesse rompimento, tá? Então, quer dizer o quê? Ele faz um pequeno movimento de queda para corrigir agora, né? Essa alta aqui, realização de lucro, né? Ok? Mas se você quer entrar na venda, pessoal, espera ele romper e fechar com o corpo aqui para baixo, tá? Porque assim, se ele bater e não fechar com o corpo e começar a lateralizar por aqui, aí pode ter certeza que ele vai voltar e buscar máximas de novo, ok? Beleza? Então acho que agora é um momento de decisão no Shao. Tem que esperar o candle de uma hora fechar e se fechar acima ou abaixo a gente já sabe como atuar. E o próximo candle já vai ditar os rumores aí do mercado do ouro, ok? Certo? Bitcoin, o mercado do Bitcoin testou a resistência lá nos 94 mil dólares, né? Testou, tentou furar e caiu e seguiu aqui ainda em uma recuperação na madrugada e agora segue tentando buscar de novo essa movimentação altista, tá? Temos essa base de preço aqui nos 91 e 200, tá? E ele tem aqui uma condição de tentar
testar de novo. O que é legal, pessoal, é cada vez que ele tentar voltar agora, é ele voltando menos. Quer dizer o quê? Ele não romper essas regiões aqui, e isso faz com que ele ainda continue com o apetite mais comprador, né? E caso ele subir aqui e cada vez voltar menos, né? Voltar menos é esse movimento, fazendo fundos aqui ó, cada vez menores, aí sim a gente volta já com tudo para romper essa região e fazer novas faixas de preços ali novamente, tá? Ok? Então fica atento aí ao mercado do Bitcoin. Daqui para baixo, se você procura por venda, caso ele rompa aqui, aí sim a gente vai fazer um movimento de repente de teste mais nas regiões aqui de order block nos 90 até de repente 89, ok? Beleza? Vamos aqui para os pares cambiais, pessoal. Aqui ó, Euro JPY, Euro Yen, tá? Uma movimentação de queda, a gente teve uma desvalorização na zona do euro, né? O euro desvalorizando e o ien fortalecendo, tá? Neste exato momento, ele fechou aqui com vários candles, um dentro do outro, como se fosse aquele padrão de inside bar. É um excelente padrão, pessoal, para você pegar esta reversão agora aqui, ó, o movimento de V, que ele vai e volta, né? Ok? Então fica atento aqui ao par do Euro JPY. Outros pares aqui com oportunidades aqui, deixa eu só comentar ontem do dólar australiano. Comentamos ontem do dólar australiano, rompeu esta região aqui, ó, pessoal, seguiu a tendência de alta, fez um BOS, um padrão de continuidade, mais uma confirmação de entrada, deu um sustinho aqui, mas voltou tudo e subiu até mais um pouco, tá? Quem aproveitou o movimento, surfou, e eu compartilhei com vocês essa cravada na nossa comunidade, ok? É uma análise educacional de estudos, né? Para quem aproveitou os movimentos aí em relação a decisões, acabou aproveitando, né? Lembrando que sempre tem a questão das notícias, que são fatores que deixam o mercado com um pouco mais de um grau de imprevisibilidade. Certo, pessoal? Olha só, vamos ver aqui, ó, outra oportunidade aqui, deixa eu achar aqui, é o Eurocad, isso, ou Audicad, Eurocad também, ó, pessoal. Ele pode estar fazendo um pivô de baixa aqui, mas a entrada de venda, pessoal, seria após ele confirmar esta mínima, que seria um pivôzinho de baixo, tá? Enquanto ele não fizer esse movimento, ele pode fazer aqui e ficar lateralizando por aqui. O movimento seria ele fazer esse pullback, igual ele fez, e agora começar a cair e romper estas mínimas aqui, tá? Daqui para baixo é um cenário mais de queda daí, certo? Vamos aqui para Nova Zelândia versus dólar, NZD, USD. Também, ó, outra oportunidade de Nova Zelândia, ó. Olha só, ele está rompendo essa linha aqui de resistência, que seria uma linha de neckline. Também já deu cruzamento de compra, tá vindo sutilmente aqui no movimento mais de alta. Então, vai vir para romper essa região e vai continuar esse movimento aqui, pelo menos para buscar essa resistência aqui em cima, tá? Entre 58 e 100, basicamente. Beleza, pessoal? Fica atento aí. Vamos aqui para os pares tradicionais, os mais queridos de todos, EURUSD. EURUSD desvalorizou forte na madrugada, segurou nesta região por aqui e está buscando tentar uma retomada aqui, ó, vai dar cruzamento logo também. Se você quiser ficar de olho, aproveita aí o cruzamento que vai dar, seja ele de alta ou seja de baixa, ok? Certo? Dólar ien, dólar CAD, deixa eu ver aqui. Ah, o dólar canadense aqui, ó, pessoal, também, ó. Outra oportunidade, ó. Fez uma movimentação de alta, tá realizando um pouquinho essa movimentação e rompendo aqui, ó, esta mínima que ele fez a mudança de estrutura do preço, que é o Change of Structure, tá? Mudando essa estrutura do preço, rompimento aqui de queda também, tá? E agora fazendo aquele pullbackzinho, aquele pivô para baixo, tá? Então assim, ó, de novo também, ó, se romper aqui esta linha exatamente a mínima aqui, ó, pessoal, ele faz o pivô e a confirmação de baixo. Então, fica atento até mesmo porque depois dessas movimentações de alta forte, pode querer fazer uma correção aqui no dólar canadense também, tá? Já no cenário brasileiro aqui, vamos comentar um pouquinho aqui sobre dólar, mini dólar aqui, ó. Depois de dias de queda, ele segue estabilizando aqui nesta região dos 5,40, né? Acredito que seria, se você quer ainda acreditar na continuidade de baixa, perdendo esta mínima aqui dos 5,40, sim, acho que vale a pena acreditar no movimento mais de queda. Mas, enquanto isso, ele segue em lateralização aqui, ó. Então, tem essa resistência aqui e tem, esse suporte aqui, né? E esta resistência aqui, tá? Então, segue um cenário mais lateral. Daqui para cima, aí sim a gente acredita num movimento mais altista no mercado de mini dólar. Já no índice Bovespa, o índice brasileiro, principal índice do Brasil, segue em máximas históricas, né? Renovou ainda as máximas históricas. E para o dia de hoje, o que se espera? Também se perder esta mínima aqui, ó, dos 165.800, deixa eu traçar ela certinho aqui, ó, aí a gente acredita num cenário mais de queda. Enquanto isso,
Caso ele venha testar essa máxima aqui dos 166,200, daqui para cima, rompimento, um rally altista, tá? Ok? Então fica atento, o mercado brasileiro abrindo agora e você vai ter as oportunidades aí para praticar também, beleza? Ok? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui para fechar o nosso programa aqui Gol do dia. Em relação à Libra britânica e o dólar também, ó. Libra britânica está num cenário mais de queda, corrigiu, caindo forte depois de fortes dias de alta, tá? Também testando aqui, flertando com a nossa média de 200 períodos. Se perder ela aqui, aí sim a gente acaba acreditando num movimento mais de queda mais forte ali, por ali, beleza? Ok, pessoal? Já peço para você, se você é novo aqui, me ajuda a se inscrever nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante. E não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets, ok? Um grande abraço a todos, juízo, bons trades, fique atento às questões das notícias, às 10h15, o relatório ADP, e ao meio-dia o relatório JOLTS, que vai dar uma agitada nos mercados e possivelmente guiar as tendências do dia de hoje, ok? Chega por hoje, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Juízo e opere com mais segurança. Chega por hoje.